Bom, Edivaldo, vamos dar sequência aqui então, 8h17, agradecendo mais uma vez aí todos os participantes. Se você estiver preparado, eu te passo a palavra, professor Edivaldo, vai estar falando um pouquinho para a gente aí sobre a importância da administração voltada ao meio ambiente e às políticas socioambientais. Perfeito, professor Edivaldo, te passo a palavra. Bom, primeiramente, agradecer, né? Agradecer a oportunidade dada aqui pelo Gabriel, pelo Grupo do Café, me chamar para poder, na verdade, aprender, né? Porque a gente sempre aprende a cada vez que a gente revisa um material, ou é questionado, ou ouve um comentário, a gente sempre está aprendendo. E eu trouxe para vocês aqui um estudo de caso, né, da instituição a qual eu faço parte, né, e quero compartilhar, né, e já pegar. O Ronaldo já trouxe um monte de contribuição aí importante aí da fala dele, e eu vou compartilhar a tela aqui. Bom, o título os desafios para uma instituição sustentável. Eu quero, como eu falei, apresentar um estudo de caso que eu vivi como gestor ambiental dentro da instituição. Vou contextualizar um pouquinho antes de passar aqui para o próximo slide, né? Mas até 2013 a gente praticamente vivia, né? Vivemos 30 anos sobre uma mesma gestão, tanto da fundação quanto da instituição de ensino. O presidente e o reitor foram as mesmas pessoas. Apesar de é inegável, né, os benefícios que foram feitos, né, nessa gestão, precisava mudanças, né? Nada que dura tanto tempo assim, né? 30 anos acaba tendo vícios, e zona de conforto e tudo mais, e até mesmo porque o processo dentro da universidade ele precisa ser democrático e precisamos ter as mudanças de gestão. E foi nesse momento que a gente começou com esse desafio, né? Na mudança de gestão de uma reitoria para outra e também de uma presidência para outra, onde nós tivemos um reitor e outra pessoa, outra figura como o presidente da instituição, começou-se a levantar, né, questões, levantamentos, fazer o diagnóstico. E foi, né, deixa eu só ver se vai passar aqui, é isso, né? E aí, o que aconteceu, né? Em 2013, surgiu uma demanda que foi apresentada pelo diretor da Faculdade de Engenharias e alguns coordenadores de curso, em relação a resíduos, né? E aí, essa reunião, esteve presente lá o prefeito do campus, da universidade. Vou colocar meu cronômetro aqui para eu não me perder aqui, dá licença. E trouxemos o prefeito do campus, uma técnica em química, um técnico de segurança, pois qual que era a demanda, né? A demanda é que se descobriu, né, um passivo ambiental relacionado aos resíduos químicos e lâmpadas que estavam armazenadas de maneira não nada adequada dentro da instituição. E eu, como sou gestor ambiental, já atuava na área e tudo mais, fui convidado a esse desafio, e que foi um desafio realmente, a gente, quando se deparou, né? Eu trouxe aqui para vocês verem, né? A gente tinha uma situação bastante delicada, né? Com armazenamento aí bastante inadequado de uma série de resíduos, né? Garrafas vazias de produtos químicos e as lâmpadas e tudo mais. E eu quero trazer aqui, né, o que é importante a gente saber, né? Por mais instruídos, né, que possamos ser, né, quando a gente fala de uma instituição de nível superior,
por mais acesso ao conhecimento que se possa ter, quando se fala de resíduo, as pessoas, que geralmente todo mundo faz, né? Saiu do meu campo de visão, alguém colocou em algum lugar. E ninguém mais se preocupa onde isso foi parar. O que aconteceu, né? Estou com a minha lixeirinha aqui, né? O meu coletor de resíduo aqui dentro da minha sala. Coloquei lá fora, né? O que foi feito? A gente simplesmente né? Não se faz esses questionamentos, né? Então, às vezes, a gente até admira, poxa, como que uma instituição, né, acontece isso daí? Gente, isso acontece em todos os lugares, né? Até que, num determinado momento, você começa a se questionar, começa a perguntar, e foi o que aconteceu, e aí começam a aparecer aquilo que a gente achava que estava resolvido. Bom, e aí eu aceitei o desafio para poder trabalhar isso daí, e eu propus para... Opa, quero voltar aqui novamente. Deixa eu só ter uma barra aqui me atrapalhando a visão. Agora sim. E aí eu aceitei esse desafio e eu propus a gente trabalhar nessa seguinte visão aí de um sistema de gestão ambiental. Primeiro, a gente focar no problema. A gente tinha um problema, precisava resolver. A gente ia tratar esses problemas e os efeitos dele. Depois, num segundo momento, a gente controlar as causas, para depois, em outro momento, começar a fazer o gerenciamento disso. Então, propus essa sequência de trabalho, porque a gente precisou organizar. Então, foi feito isso, essa proposta foi aceita dessa forma, e aí nós formamos, né, uma equipe para trabalhar, né, esse programa que eu chamei de Programa de Gerenciamento de Resíduos. E é muito importante também dizer, creio que o Ronaldo também trouxe isso, né, não peguei toda a fala dele, a alta administração, aquela cúpula, né, que toma a decisão, ela está alinhada, né, com esse desejo de você fazer o gerenciamento dos resíduos, porque Ronaldo, aí peguei no finalzinho, ele falou que o custo é um problema, e realmente é um problema, vocês vão ver aqui, né? E aí a presidência, né, e a reitoria, eles simplesmente nos apoiaram. Vocês precisam resolver isso daí. Então, nós tivemos a assessoria administrativa diretamente ligada com a presidência. Eu fiquei como gestor ambiental responsável, e aí a gente teve apoio da Prefeitura do campus, uma técnica em química, né, porque o problema, a gente tinha enxergado ali a questão dos resíduos químicos como algo importante, trouxemos essa técnica em química, já era, né, alocada, né, dentro da instituição, o técnico de segurança, não podia faltar, a equipe da Faculdade de Ciências da Saúde, que já lida, né, só para vocês entenderem, né, gente, dentro de um ambiente de universidade, vocês têm várias faculdades, né, e a gente tem a Faculdade de Ciências da Saúde, que para ela funcionar, ela tem que ter o seu plano de gerenciamento. Então, assim, só que, por incrível que pareça, né, a gente tem as coisas muito descentralizadas, né, então, assim, eu não preciso ter programa de gerenciamento, eu não me preocupo com isso, ou preocupar com as outras demandas, que só que acontecia nas outras faculdades dentro do campus. Trouxemos também a área de contabilidade, porque os custos iam aparecer, então a gente precisava dessa assessoria, o departamento jurídico, e posteriormente, não nesse primeiro momento, mas eu já coloquei aí, veio o pessoal da informática, e vocês vão saber por quê que eles chegaram nessa história aí. Bom, aí nós traçamos, né, propomos 6 pontos de atuação. Então, o primeiro, que é fundamental, foi realizar um diagnóstico detalhado do ciclo de vida, né, desses produtos, desde como eles foram adquiridos, né, e por onde eles passavam, né, e como eles chegaram, onde eles chegaram. Precisamos entender isso daí, mas não só isso também, né? Entender assim quais eram os pontos fortes e os pontos fracos desse ciclo, né? Entender as etapas, como é que elas aconteciam dentro da instituição,
E também, né, com o propósito do quê? De desenvolver uma filosofia de gestão de resíduos sólidos. Né? Essa foi primeiro ponto. Segundo ponto era desenvolver a curto prazo. A gente tinha um problema, a gente precisava resolver uma metodologia de descarte correto desses resíduos que estavam lá armazenados, acumulados até o momento, e, paralelamente, ao mesmo tempo disso, planejar, né, o correto armazenamento dos mesmos que estavam ali e os que viriam, né, porque a universidade acaba que está ali funcionando. Buscar parcerias para uma correta destinação desses resíduos foi o terceiro passo, fortalecer os laços com parceiros que já existiam, para melhorar essa logística, né, a logística reversa, e fazer o acondicionamento e a retirada, né, o descarte ambientalmente correto. O quarto foi elaborar, né, pensar uma política ambiental, desenvolver isso, desenvolver uma visão, uma missão, um objetivo, para que o sistema de gestão ambiental pudesse funcionar. Quinta, né, tornar aí isso no longo prazo, né, no médio e longo prazo, ainda estamos no desafio de tornar, né, a instituição uma referência no tocante ao sistema de gestão ambiental como universidade, né, ser uma universidade de referência, a partir, então, dessas oportunidades de melhoria, sendo que a alta administração, então, ela tinha que assumir, encabeçar esse papel, né, porque senão não tem sucesso. Se a alta administração não está com você, fica muito difícil. Bom, tudo isso aliado ao quê, né? A custo, né, gente? Então, buscar o melhor custo-benefício para você atingir esse objetivo, porém, sem comprometer a missão e o objetivo do sistema de gestão ambiental. Custo é importante, custo-benefício é importante, mas não se pode perder a qualidade. Bom, e aí, dessa identificação, né, desse trabalho de diagnóstico, a gente, 2 tipos de resíduos são gerados, né, o classe 1 e o classe 2, né, os perigosos e não perigosos. Dos classe 1, classe 2, né, a gente tem, como qualquer outra instituição, né, papel, papelão, plástico, tinha uma certa quantidade de resíduos da construção civil, principalmente de reforma, poda de árvores, né, supressão de vegetação, poda mais drástica, tudo isso também tinha, resto de alimentos, papel higiênico e sucatas ferrosas, que eu vou explicar o que são essas sucatas ferrosas aí. Gente, toda hora eu estou aqui apanhando aqui desses meus cliques. E a outra questão aqui, aí sim, esse começou, né, a me chamar a atenção. Então, a gente tinha, né, e tem ainda, né, resíduos químicos, os infectantes, né, a gente tem a Faculdade de Ciências da Saúde, como bem falei, né, a gente tem um curso de veterinária, então, carcaça de animais, pérfuros cortantes, material biológico, lâmpadas e baterias que a gente acaba gerando. Bom, também, qual a outra questão, né? Apesar de a gente ter um problema, a gente precisava entender quais são as obrigações legais. E é interessante, gente, antes de entrar aqui na legislação, que quando a gente vai falar com a CETESE, por exemplo, nós fomos até a CETESE, falar do nosso material, até a própria CETESE não vê uma instituição de ensino como geradora de resíduo, né? Não tem, né? A instituição é uma fundação, né? Então não tem essa categoria, né? Ela não tem obrigação, né? Tem que ser algo voluntário. Você não a legislação não fala nada, né? Em termos de resolução SMA, CONAMA e etc. Né? Mas a gente sabe, né, que quando você tem um potencial, né, de causar impacto ambiental, você tem obrigatoriamente tem que resolver esse problema. Então, eu trouxe já para o pessoal e para a alta administração, já trabalhei com o artigo 255 da Constituição, né, que todos nós temos
né, o direito ao meio ambiente ecologicamente correto, que é bem de uso comum do povo, e cabe não só ao poder público, mas à coletividade. E aí eu incluí a instituição como sendo essa coletividade para quê? Para a gente preservar, né, o meio ambiente para as pessoas hoje e pensando nas futuras gerações. Trouxe também, né, a Política Nacional de Resíduos, né, política nacional não, a política estadual, que é de 2016, a política nossa, né, do Estado de São Paulo é anterior até a política nacional, né, que é de 2010. O artigo 49 vai falar que o gerador ele tem, sim, a sua responsabilidade. Trouxe também, então, a política nacional de 2010, e a gente estava ali em 2013, a política nacional estava ainda começando a pensar em falar, e trouxe a questão da responsabilidade compartilhada, né? Que é extremamente importante. Então, eu coloquei, então, né, a instituição a passar a entender que não é uma questão de eu colocar só o meu resíduo para fora e a responsabilidade é de outro. A gente precisava resolver essa questão. E aí eu trouxe também, né, a lei de crimes ambientais para chamar a atenção que a gente também pode responder, né, civil, administrativamente, penalmente, né, sobre essas questões, se a gente não tratar elas com a seriedade. Bom, e aí, Gabriel falou isso daí, o Ronaldo também falou das pessoas, né? A gente tem leis, a gente tem a questão do resíduo em si, né? Mas a gente precisa, né, motivar as pessoas, trabalhar com o ser humano, quebrar os paradigmas. A gente tem que começar a pensar diferente. E é desafio, é sair literalmente da zona de conforto. E eu trouxe, né, começamos a pensar nos pilares da sustentabilidade. A gente sabe que tem os primeiros 3 pilares, né, o social, o ambiental, o econômico. Eu puxei um pouquinho mais, falando, né, do pilar ambiental, econômico, social, cultural, estético, político, já que a gente está dentro de uma instituição de ensino que trabalha essas questões a todo momento. Mas fiz questão também de falar que a base de tudo, esses são pilares que tem que estar numa base. A base qual que é? É ética, né? Você tem que trabalhar com ética. A partir do momento que a gente tinha esse problema, a ética ela começou a balizar a nossa conversa. Sem ética, não há pilar que se sustente. Bom, basicamente, né, para você introduzir um programa, né, e eu não estou chamando nem plano, estou falando de programa, que a gente está introduzindo um programa, nem é um plano, né? Então, é um procedimento de gestão, que precisa de planejamento, ele precisa ser implantado a partir de uma base, né, científica, técnica, normativa e legal. Né? Para quê? Qual o objetivo? Minimizar a produção. Então, a gente, apesar de ainda ter os problemas, a gente precisava pensar em como que a gente vai minimizar essa produção de resíduos, fazer um encaminhamento seguro dos resíduos de forma eficiente, visando uma proteção dos nossos colaboradores, né, dos nossos usuários, que seriam os alunos, né, e a preservação da saúde pública, né, e dos recursos naturais e do meio ambiente. Bom, nesse diagnóstico, o que a gente trouxe, descobriu, né? E, gente, eu tinha muito material, eu tive que escolher aqui, né, para poder falar no tempo, mas depois a gente pode conversar mais, tá? Então, a gente tinha, gente, a Univap, né, a instituição, ela é gigante. Vocês devem conhecer. Ela não tem só um campus lá no Urbanova, né? Tem campus em Caçapava, em Jacareí, em Campos de Jordão, né? Tem um colégio Urbanova. Então, assim, gente, aonde tem espaço para você colocar as coisas que estão sendo usadas, vão sendo colocadas. Então, no meio de tudo isso, né, nós descobrimos que existiam 12 toneladas de eletroeletrônicos obsoletos. Material desde a década de... Né, a instituição tem 50 anos, né, então a gente pode falar que a gente tinha coisa lá da década de 70. Tá?
Lâmpadas, quantificamos 28 mil lâmpadas. Monitores, né? 8 toneladas de monitores, de aqueles de tubo, né? O antigo, né? De tubo. Computadores, esses daí já, né? 313, diversos tipos de eletrônicos e quase 4 toneladas de produtos químicos. E aí vale falar aqui, eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui, no seguinte, que a questão das lâmpadas. As lâmpadas eram um problema. Em 2013 para 2014, 2015, a gente estava vivendo a crise hídrica. Então, tinha algumas sinergias, elas ocorreram. A EDP, a concessionária, ela estava trabalhando fortemente para a redução do consumo de energia. E ela lançou um edital, né, por conta da crise hídrica. E esse edital, um desses editais era a substituição de lâmpadas de mercúrio, né, por lâmpadas LED. Então, nós escrevemos um projeto, na verdade, a prefeitura, junto com o setor de engenharia elétrica, né, de manutenção elétrica, escreveu esse projeto. E nesse projeto nós fomos contemplados. A Univap entrou como contrapartida à troca das lâmpadas e a IDP o fornecimento e o recolhimento das lâmpadas para descarte ambientalmente correto. Então, nessa tacada, a gente já teve um super ganho, né? A Univap substituiu todas as lâmpadas, né, do campus por LED, tá? E a gente negociou com a concessionária o descarte dessas lâmpadas, mais as lâmpadas que foram trocadas. Muitas lâmpadas boas a gente deixou também, né? Porque, como eu falei, os outros campos não foram contemplados, só o campus da Univap. Então, as lâmpadas boas que nós trocamos, a gente armazenou e a IDP fez o descarte dessas outras lâmpadas. Então, a gente já, né, tivemos essa, né, sinergia e a gente conseguiu dar esse encaminhamento. Porém, a gente tinha um produto químico, né, que 8 toneladas, né, não é barato. Né? Nós trouxemos uma empresa de fora, uma terceirizada, que tirou o CAD para nós, fez as análises, nos auxiliou também. Porém, o que aconteceu? Nós tínhamos aí um tesouro, né, na mão, que era o resíduo eletroeletrônico. Imagina resíduos eletroeletrônicos antigos com muito ouro, né, nos seus componentes, e foi fácil arrumar em São Paulo, né, quando a gente começou a buscar várias pessoas interessadas. E a gente conseguiu, então, uma parceria, né, através até do próprio parceiro, de fazer a troca, né, do descarte ambientalmente correto dos químicos pelo resíduo eletroeletrônico. Isso, né, só que é assim, né, gente? O pessoal só quer a coisa boa, né? Monitor ninguém queria. Ninguém queria os monitores. Esses monitores. E aí, à época, a gente conheceu uma cooperativa que está em São José dos Campos, né? A cooperativa de resíduos eletrônicos, né? Que eu vinha conhecer, e eles estavam num processo também... Oi? A Coopertec, não? A Coopertec, Gabriel, exatamente. O Clodoaldo, né? E a gente fez uma parceria com eles, né? E aí muitos eles, na verdade, eles também estavam no processo e acabou sendo outra sinergia. A Unesp estava lá com eles também, o professor Ricardo Garbá, e a gente começou a implantar um sistema de gestão com eles. E eles faziam conserto de computadores e eles receberam esses computadores, tá? E nós ajudamos até no licenciamento ambiental deles à época e passamos a trabalhar juntos também, né? E aí tinha um problema jurídico, né? A gente teve que... porque, assim, são bens patrimoniais, né? E a empresa ela precisava fazer... descaracterizar esse bem. E fizemos isso, né? O jurídico nos assessorou, e a Coopertec entrou como parceiro muito interessante, porque eles recuperaram muitos computadores, fizeram os cursos de informática onde eles trabalhavam, foi bastante
interessante essa aproximação, e a gente conseguiu, nesse primeiro momento, dar, né, dar uma destinação ambientalmente correta para todo esse nosso passivo. Tá? Mas não foi só isso. Aí nós começamos, então, a atuar para gerenciar as causas, né? E a gente começou a adotar procedimentos operacionais padrões. Principalmente, o nosso foco era o químico. Vocês vão ver aí que tem o químico, resíduo eletroeletrônico, o ferroso, né? O que a Univap tinha de ferroso? São as carteiras, né? A Univap já chegou a ter 20 mil alunos, gente. Hoje ela não tem esse número, né? A Univap reinou durante muito tempo, né? Ela e a Unital também. Depois começaram a vir as outras instituições de ensino, que a gente já sabe. E então teve muito material que estava deteriorado. E aí, num primeiro momento, quem nos auxiliou de parceiro foi a própria Gerdau, começando a receber esse material, pagando por ele também, né? E tirou bastante material. E a gente instituiu, então, também, no curso de gastronomia, né, a questão do óleo usado, procuramos um parceiro sério, que pudesse dar a destinação correta, fazer, né, o material, que até hoje é nosso parceiro. A gente não tinha, até então, por incrível que pareça, um programa, né, de coleta seletiva. Tinha o quê? Tinha lá, você vai lá, você vê lá a lixeirinha bonitinha, né, colocadinha, coloridinha, isso aí você vê. Mas não tinha isso daí, né, funcionando, tá? O resíduo infectante, a gente adequou às exigências legais. Importante dizer também o que estava acontecendo na época. São José dos Campos, né, estava escrevendo o seu plano de gerenciamento de resíduos à época. A Urban estava bastante envolvida nisso, né? Ela estava já mapeando os grandes geradores, a questão dos infectantes. Então, ela foi também uma parceira. E só para vocês terem ideia, a gente escreveu depois o nosso plano de gerenciamento e fomos a primeira. Antes das indústrias, antes de tudo, nós somos a primeira instituição que levou um plano de gerenciamento lá para a prefeitura. E foi engraçado porque eles não estavam nem preparados, né? A gente estava numa pegada ali tão grande com a equipe que a gente chegou lá, olha, temos um plano de gerenciamento, queremos que vocês avaliem e tal. Ele, opa, calma aí, né? E foi muito legal, porque aí a gente conseguiu toda uma ajuda que a gente precisava, né? A Urban também foi um grande parceiro também nessa questão. Bom, resíduos químicos, vou falar um pouquinho mais dele aqui, que foi realmente assim, um grande problema. Então, a gente começou a trabalhar com a minimização, com o trabalho, né? A gente fez um treinamento bastante intensivo com pesquisadores, com todos os geradores, né, de resíduos químicos. A gente tem um instituto de pesquisa e desenvolvimento da Univap. Gente, não é fácil, né, trabalhar com pessoas, doutores, né? Você explicar algumas coisas para eles, né? Eu falo, né, com todo temor, né, porque também sou, né, tenho minha graduação lá, né, mas não é fácil, né. Bom, e a gente teve que trabalhar a minimização, ou seja, né, por que acontecia, né, só para você, né, às vezes você tem lá o projeto, né, você tem uma verba e aí você tem que gastar toda a verba. E aí uma das coisas que estavam se gastando era estocar produto, reagente. Então, isso era uma coisa que estava lá, era rotineiro, né? E perdia-se, só para vocês terem ideia. Bom, e a gente começou a trabalhar essa minimização, né? Trabalhar nesse controle, né? Substituição de resíduos menos agressivos, então formaldeído por glicerina, por exemplo, tá? Buscar, então, programas de qualidade e certificação para a gente poder tratar. A gente foi atrás, né, da legislação pertinente e tudo mais. Passamos, então, a identificar, né, todo tipo de resíduo. Aí a gente mapeou mais a fundo. Na verdade, desculpa, né, eu vou melhorar. Não mapeamos resíduos, nós mapeamos o que a instituição comprava de resíduo. A gente começou a fazer o ciclo de vida mesmo, né? O balanço de massa.
né? Inclusive até, né, eu não conhecia, né, a gente tem produtos que são controlados pela Polícia Federal, tem que ter esse balanço de massa, né? Ou seja, você compra tantos litros ou tantos quilos de produto, você tem que discriminar como que você usa, o seu armazenamento, etc. Né? Então, identificou isso, fizemos todo o nosso cadastro nessas plataformas para atender a todos os requisitos legais. E aí a gente também, outra coisa, né, que foi identificado, que foi um grande problema, a gente tinha muito produto não identificado, né? Gastou-se um bom dinheiro com o laboratório, então a gente precisava estabelecer um rótulo padrão, e a gente estabeleceu um rótulo padrão, né, para fazer o armazenamento daquilo que ia virar resíduo. E estabelecemos o programa, né, esse POP aqui, né, o procedimento operacional padrão, que ele vai estar mais adiantado aqui. E é interessante, né, porque às vezes a gente pensa assim em coisas, vamos comprar um software, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, e você, se você treinar, né, e fazer a divulgação correta, né, as coisas funcionam. Não é fácil, mas funciona, tanto que esse procedimento funciona até hoje. Né? Então, primeiro, a gente estabeleceu um rótulo, um modelo de ficha de coleta, a gente, né, foi aprendendo também, né, a FISP, que é a ficha, né, de informações de segurança de produtos químicos, que todo laboratório fornece. Ele é importante, né, porque se acontece algum acidente, ele tem todas as informações, ela é como se fosse a bula, né, do produto químico. E desenvolvemos criamos um e-mail, né? Um e-mail dessa central de resíduos químicos, né? Então, o que foi feito, né? Foi feito, então, assim, face uma análise, né? Que sobrou para a técnica química, né? Que está trabalhando até hoje com isso. Então, ela faz a verificação, né? Dos pedidos, né? Se o pedido está ok, ele vai para frente, é solicitada a coleta. A coleta também criou-se um calendário que existe até hoje, tá? Esse calendário de coleta, ele é divulgado na intranet. Então, se o pedido está ok, vai para a segunda etapa. Se não está ok, retorna-se para quem está fazendo a requisição. Aí explica-se o que está fazendo, e no começo isso aí deu muito trabalho, né? Muito treinamento. Bom, ok, está ok, vai para a coleta. Mas a coleta também tem a fase também de você avaliar. Os nossos coletores foram treinados, né, para que se chegasse lá, o que estava na ficha de coleta não batesse, não coleta, né? Porque é aquele tal, trouxe um resíduozinho aqui que não dá para você incluir. Não, vai ficar para a próxima coleta. Né? Hoje a gente tem uma rastreabilidade nisso daí. Então a gente desenvolveu essa ficha, tá? É uma ficha muito simples, a gente não inventou a roda, já existia, fomos atrás de informações, já existia. A gente é capaz de rastrear as etiquetas, essa não tem número, mas são todas numeradas. A pessoa que retira, ela assina, ela é responsável, então a gente consegue identificar o laboratório, quem gerou, com qual etiqueta que está, aonde ela foi parar, né? Ela usa a simbologia do diamante de Rommel, que ela é numérica, né? Então, qualquer um vê aqui que eu ensinava muito para os coletores. Gente, se tá tudo 4, 4, 4, nem busca, porque o negócio vai explodir, né? A gente brincava com eles lá, né? Porque é a numeração de 0 a 4. Aqui uns exemplos, né? A FISP, como eu falei, vai dar toda a informação. E a requisição de coleta. Então, essa requisição ela é disponível na intranet. Na verdade, ela é o próprio rótulo, né? É igualzinho o rótulo, só que aí você coloca vários rótulos de vários produtos, né? Não vou gastar tempo aqui, depois eu posso explicar para vocês, por conta aí que eu quero falar de mais coisas, tá? Importante o treinamento, então a gente gastou muito com treinamento, né? Fizemos várias rodadas, essa daqui foi em 2014, né, que a gente estava explicando lá o funcionamento de tudo. A gente tem que quebrar muito paradigma, tem muita pessoa que não quer fazer, que questiona, né? Mas, no fim, o bom senso prevaleceu.
A gente desenvolveu, né, existia um antigo depósito de material, eu não trouxe fotos dele, mas fizemos um padrão, né? Os resíduos químicos eles devem ser separados por compatibilidade, né? Eles não pode ter fluxo cruzado por questão de reagir, tem que ter ventilação cruzada, etc. A gente tem isso hoje na Univap, né? E no meio de tudo isso, né, de conscientização, a gente teve algumas boas práticas, né? Que a gente teve uma professora do IPD que ela conseguiu reduzir drasticamente, né, no procedimento dela, né, ela adotou um procedimento operacional padrão, ela colocou dentro do laboratório, né, ela gerava lá coisa de 200 litros de água contaminada, simplesmente passou a ser 1 litro, só para fazer o processo, né, quando ela entendeu a importância. Professora de Química, isso aí deu vários TCCs, inclusive a gente tem aluno, né, da Engenharia Ambiental que está para fora, né, por conta do TCC que ela desenvolveu, que a gente começou a retirar, né, um experimento para retirar metal nobre, né, de resíduo eletroeletrônico. A FCS revisou o seu plano, né, foi oportuno e implantou as melhorias, né, no plano de gerenciamento delas. A segurança, né, a técnica de segurança do trabalho começou também a trabalhar essa questão de manipulação dos resíduos, não só dos colaboradores, dos próprios alunos, a gente começou a ter uma atenção mais especial para isso, para os infectantes, mesma coisa. Tá? O desafio, né? Então, um dos maiores desafios é a redução do volume, né? O Ronaldo trouxe aí, pô, se a gente gera 1,5 tonelada e perde 1,5 tonelada de areia, é a mesma coisa, gente. A gente precisa reduzir volume, tá? Neutralizar, também trabalhando com neutralização com hidróxido para poder descartar na pia sem que tenha contaminação. Mas aí a gente conseguiu esses benefícios, né? A adequação legal, a legislação, conseguimos deixar tudo num único lugar, né? Fazer uma coleta de forma segura, uma armazenagem de forma segura. Temos todo o controle e rastreabilidade, né? A gente manda para fora, a Silcom que estava trabalhando isso com a gente, e a conscientização dos professores nos seus experimentos já começarem a reduzir o volume. Como eu falei, né, isso foi tudo disponibilizado na intranet, a gente teve muito apoio, né, da intranet, pelo pessoal do CETIC. O resíduo eletroeletrônico, vou falar rapidamente aqui. A gente criou, só para vocês terem ideia, à época, uma central de logística reversa, né? A gente colocou o pessoal do CETIC para desmontar. Quando a gente entendeu a lógica do resíduo eletroeletrônico, e a gente foi apoiado aí também por aqueles compradores, então a gente começou a separar microprocessador, memória, HD, carcaça, placa de circuito impresso. A gente virou, né, e agregamos muito valor. Então, vinha o comprador, ele já tinha tudo separado, pesado, né? E isso fortaleceu demais. A gente, à época, né, foi um número muito expressivo, na casa dos milhares de reais que a gente conseguiu, fazendo um procedimento, né, de desmontagem mesmo, tá? Para poder sanar os custos, né, da questão dos resíduos químicos. Aqui são números da época, né, eu já passei esses números para vocês. A gente hoje acondiciona, né, agora não tem mais isso, né, porque agora é tudo lâmpada de LED, né, mas ela está com tudo acondicionada. Essa fotinha aí do Campus 3, né, ela já está desatualizada. Aqui eu procurei, né, mas não deu tempo. A gente colocou em prateleiras tudo, né, etiquetado e tudo mais. Mas hoje a gente não tem mais esse volume, tá bom, gente? Acabou. A gente teve esse benefício aí e depois passou. No Cerrose. Aqui, eu vou contar essa história aqui, que esse galpão no colégio foi onde a Dutrafé foi extremamente importante aí. O Kiko, né? Foi um super parceiro, fiz uma amizade enorme. A gente tinha um problema, que era um galpão que precisava ser usado para gerar aqui na espaço. sala, viu? O Gabriel foi lá, Gabriel
Gabriel estava lá, ó. A situação era essa, gente. Né? Sim. Aqui. E aí, né, a Gerdau, que era multinacional, já não olhava mais para a gente não tinha muito interesse. E aí a gente teve que procurar parceiros, e eu conheci o Kiko. E ele foi sensacional. Não é porque o evento é do Ultrafair, não. Eu estou falando e falaria para qualquer um. E ele nos deu um super apoio. A gente fez a limpeza dessa sala, né? E organizou tudo. Então, a sala que estava daquele jeito ficou assim. E esses materiais depois saíram, né? A gente fez essa parceria com a Ultrafair. E isso a gente já estava ali entrando em 2019. Em 2019, a Dutrafer e a Univap, e a gente já estava em outra fase, né? 2014, 15, 16, 17, 18, chegamos em 2019. A ideia era ser chegar naquilo que a gente queria, que era o modelo. A gente sonhou e tivemos que dar um break, né? Porque eu fui diagnosticado com um linfoma, né? É um câncer. Em maio de 2019, a gente teve que parar, né? Mas eu vou compartilhar aqui um pouquinho do sonho que era a gente ter um modelo, ser modelo padrão na reciclagem, né? Aqui é outra salinha também que estava desse jeito, limpamos a sala, né, com a ajuda do café. Mas a gente estava... isso aqui é importante. Eu estou contando meus 2 minutos aqui, tá? Antes de falar dessa parceria. A gente, para a coleta seletiva, que eu falei que a gente não tinha, a gente fez, então, um diagnóstico, né? Quantificamos e fizemos todo a gravimetria, né? E o que a gente gerava de resíduo, né? Fizemos, tabelamos, só para vocês terem ideia. Aqui, ó, eu coloquei uma imagem aqui, ó, de 20 anos, né, de geração de resíduo, e é como se a gente tivesse, né, aterrado, né, todo o bloco, né, o bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, né, todo o parque, essa área aqui da educação física, 30 mil metros quadrados de área. Então, a gente não podia mais fazer isso. Teríamos que dar outra solução. Assim, legal essa comparação, hein? Interessante. Isso aí a gente deu uma chocada lá no pessoal, né? E aí a gente trabalhou, quantificou, né? Gente, lixeira era importante. A gente precisava saber se elas comportavam, né? E mapeamos tudo. Isso aqui foi um trabalho. E sabe quem fez esse trabalho? As nossas colaboradoras da limpeza. Elas foram extremamente importantes, foram treinadas, né? E absorveram. E a gente adotou uma prática muito simples, num primeiro momento, né? Reciclável, resíduo comum. E adotamos aqui, gente, cor. Saco preto, orgânico, saco azul, reciclável. E aí, eu vou contar essa história, eu sei que meu tempo está estourando aqui, mas foi muito, eu estava numa reunião dentro da Univap com o prefeito Campos, o Kiko estava, né, nessa reunião, e aí ele pegou uma lixeira da sala dos professores e simplesmente virou em cima da mesa, gente. Virou. Ele falou, o que temos aqui? Volta de novo aí, como é que foi? Só para a gente... Como é que foi a história aí? Você estava na mesa com... A gente estava numa reunião dentro da sala dos professores, né, da Faculdade de Engenharia, o Kiko estava nele, que a gente queria falar da coleta, né, seletiva, de implantar um programa, né, que eu vou falar um pouquinho. Aí o Kiko chegou, pegou a lixeira assim, né, foi lá, fez isso aqui, ó, pegou a lixeira, né, então, e virou em cima da mesa, na frente de todo mundo, né? O pessoal olhou assim e ele falou, gente, olha só, isso aqui é reciclável, isso aqui é reciclável, isso aqui é reciclável, isso aqui não precisa nada ir para o lixo, né? E aí foi uma coisa muito importante, né, que hoje existe na Univap. Se você for nos banheiros da instituição, né, pelo menos todos que eu já entrei são assim, né, você vai ter a toalha de papel onde você lava a mão, embaixo tem uma lixeira azul dessa daí. Por quê? E papel, né, que você enxuga a mão é totalmente reciclável. O papel né, como você vai fazer o número 1, número 2, vai para o saco preto, né? Então, a gente revolucionou, né? A Univap é um grande gerador, a gente tem as coletas, a gente obedece, né? Tivemos que fazer várias coisas, né?
E aí, aqui, um exemplo, né, nos laboratórios. Bom, e aí, a época de 2019, né, a gente queria dar continuidade para se tornar padrão, né? E aí veio, né, a Dutrafer, eu apresentei um projeto piloto de coleta seletiva, ia começar pelo prédio de Direito, né, no centro da cidade, fazer a reciclagem do papel, do plástico e do papelão. E era uma ideia muito simples. Gente, assim, mais uma vez, insisto em dizer, né, o Kiko é uma pessoa muito prática, muito simples, ele não vem com coisas mirabolantes, pelo menos minha experiência com ele foi super jóia. A gente foi lá, onde que vai os resíduos? Ah, tem um lugarzinho lá, que é esse lugarzinho primeiro à esquerda, que vocês estão olhando, né? Foto 1, foto 2, o lugar. E a gente ia implantar uma coleta seletiva simples, né? Colocar, etiquetar, dar uma pintada no portão, na parte de dentro, lá na interna, que tinha aquela casinha, colocar 3 compartimentos. Então, essa coleta seletiva, quem que é ficar responsável? Nosso parceiro, o Trafer, ia fazer a coleta, né? E a gente só ia acabar enviando ainda o resíduo orgânico, que aí o projeto era lá no lado de fora, a gente colocar um coletor ali para os colaboradores da Urban poderem pegar, ia ficar uma grade fechada ali, né, com cadeado e tudo mais, né, à disposição aqui desse material. E é isso, né? E aí, quem pode fazer a diferença, né? Isso aqui eu gosto de deixar em tudo, né? Somos nós, gente. Quem faz a diferença são pessoas, não tem outra forma, nós precisamos mudar, né, a nossa mente. E pessoas que já têm mente mudada, né? Precisam influenciar outras, não podemos desistir. E é isso, gente. É a minha contribuição aqui para vocês, né? Agradecer mais uma vez a Dutrafer, o Gabriel, o Matheus, a Cindy, né, o Kiko, pela essa oportunidade maravilhosa aí.